Vamos começar com definições. Começando com essa parte psicológica. Então, afinal, o que é o orgulho? Né? A gente às vezes tende a achar que é um sentimento, né? Ou é um, uma presunção, né, da pessoa, um erro, um engano, né? Um fingimento. A verdade é que eu vou chamar de sistema do orgulho, ele é tão complexo que é exatamente por isso, por essa complexidade, que ele tem tantas referências assim, né? A igreja vai falar que é um pecado, a psicologia vai falar que é um sistema de defesa, né? Então ele é algo maior do que um sentimento, né? Maior do que um simples sentimento que a pessoa guarda nela. Então uma boa definição aqui que eu coloquei é, pegando na psicologia, né? Então é um sistema de pensamento ilusório. O que eu quero dizer por ilusório? Que ele não tem uma fundamentação na realidade, né? Uma distorção. Só que é uma distorção neurótica. Quer dizer, a gente nós neuróticos comuns, colorimos a realidade com, com o nosso colorido da infância, colorido emocional da infância. Então, é uma distorção da realidade. Não há uma ruptura com a realidade. Nesse sentido, ele é ilusório, né? A gente acreditar ser uma coisa que a gente não é. Tá? E ele tem uma grande função. Aliás, se ele não tivesse essa função tão central e importante, seria fácil abrir mão do orgulho. Mas a verdade é que ele ele tem uma certa autonomia na nossa mente. Não sei se na família de vocês tem isso, né? Mas eu já atendi, na minha família também já teve, mas quando a pessoa briga, né, e fica anos sem falar um com o outro, não sei o quê, e, assim, às vezes a pessoa até percebe, putz, que exagero, né? Já vi caso de 10 anos, de 2 anos, que fica sem olhar na cara. Às vezes, num momento de, né, sozinha ali, a pessoa fala, nossa, queria poder sair desse lugar, né, da guerra, mas o orgulho não deixa. Né? Então, o orgulho, ele se apossa da nossa mente e do nosso corpo. Tá? Isso não é uma metáfora. É uma possessão mesmo. Por isso até que a igreja trata dessa forma, né, como pecado e tal, porque é um aspecto demoníaco, um aspecto do inferior que, que começa a governar a nossa casa, começa a governar o nosso psiquismo. Só que aqui eu quero mostrar para vocês um aspecto mais específico do orgulho. Porque quando a gente pensa assim, né, o orgulho, e vem na sua mente talvez aquela pessoa com o nariz empinado, uma pessoa que é cheia de si, que pisa nos outros, né? E sim, isso é uma face do orgulho. Só que o orgulho é muito, muito mais sutil e complexo do que isso, do que essa face aí que a gente vê, que às vezes até é conhecido como soberba, né? Ou superioridade, arrogância. São um lado do orgulho. Vou mostrar outros lados para vocês que não são tão evidentes assim. Independente de como ele se manifesta, ele tem essa função de defender o, o indivíduo, de experimentar novamente desamparo, né? Desamparo da infância. Deixa eu só acender a luz aqui que está ficando escuro. Desamparo, gente, desamparo psíquico é um conceito mesmo, tá? Na psicologia. Quando a criança, quando a criança sofre o choque de dor, né? Choque de dor, choque de desamor que vem do mundo, que vem dos adultos, que estão já envenenados, que já estão também encouraçados. Ela experimenta, independente de qual seja dessa lista aí que eu estou colocando, ela experimenta desamparo. Desamparo é a criança ficar sem conexão. Então, para os estudiosos do trauma, o trauma em si
ele tem um peso no dano que vai causar na vida daquela personalidade, daquela criança. Só que talvez mais do que o trauma, saber se essa criança tem conexão com o adulto, conexão com algum adulto que olhe para ela, é mais determinante, às vezes, para a superação do trauma do que o trauma em si. Entende isso? Quando a gente é criança, a gente precisa de suporte, de conexão. E aí, quando a gente experimenta algo negativo, seja uma briga na escola, seja um trauma de abuso dentro de casa, se a gente tiver com quem contar, a gente não entra em desamparo. Não entra em desamparo. Desamparo é ficar angustiado, né, perdido nesse mundo, sem ter onde se suportar. Aí a mente, com a sua capacidade de imaginação, que é poderosíssima, entra no orgulho, né, e começa a criar uma autoimagem para poder sair do desamparo. Então, a lista de traumas poderia ser maior, mas eu resumo nesses daí, né? Então, rejeição, abandono, injustiça, né, humilhação, traição, costuma ser as 5 feridas da alma. Eu adicionei ainda invisibilidade, mas invisibilidade também entraria aí, é uma espécie de abandono também. Tá? Ele está dentro, a gente poderia subdividir esses traumas. Então, diante desse desamparo, ok, nós temos então uma parte autônoma, assim como quando você põe a mão no fogo e de repente você puxa a mão assim, rapidinho, né? Não dá nem, são milissegundos a resposta para que isso aconteça. Então, dessa mesma forma que existe algo automatizado na nossa defesa física, né? Também existe um automatismo na nossa defesa psicológica. Então, quando todo o nosso aparelho cerebral, né, com o seu sistema límbico, emocional, que tem ali um réptil também, como mostra essa imagem, né? Tem o mamífero, tem o humano. Quando ele detecta esse desamparo, esse perigo, um perigo real, né, da sobrevivência, quando a criança se sente desamparada, aí ele aciona essas defesas, né? Aqui estão as 9 matrizes, são 7 pecados mais o medo e a mentira. Mas especialmente o orgulho poderia ser visto então como a cabeça do eu inferior, porque ele é um conjunto só, né? Não é que você tem uma ou outra matriz, ele pode se valer de todas elas. Mas se você visualizá-lo como um ser, a cabeça seria o orgulho. O coração talvez seja a ira e a luxúria, né? A língua, a inveja, né, que fala mal. Então você pode fazer essas analogias como se fosse um ser. Então, se fosse esse ser, a cabeça, o chefão central de comando seria o orgulho.